Existe um momento raro na história espiritual de uma pessoa em que Deus não grita, não sacode, não interrompe, mas se aproxima em silêncio absoluto. O tempo do advento não começa com barulho, começa com discernimento. Muitos atravessam esses dias como se fossem apenas uma contagem regressiva para o Natal, mas poucos percebem que há um movimento invisível acontecendo agora, enquanto tudo parece igual. Este vídeo não é para quem busca informação, é para quem sente que algo está prestes a se alinhar dentro de si. O Salmo 85 anuncia um encontro que não acontece por acaso. Amor e verdade não se cruzam por conveniência, eles se encontram quando o tempo está maduro. Justiça e paz não se tocam por emoção, elas se abraçam quando o coração está preparado. O que quase ninguém percebe é que esse salmo não descreve apenas uma promessa futura. Ele revela um processo que começa antes da chegada, no intervalo, na espera, exatamente onde você está agora. Ao longo deste vídeo, você vai compreender por que o advento não é ausência de resposta, mas preparação silenciosa. Vai entender por que algumas pessoas sentem inquietação nesse período sem saber explicar. Vai perceber o que precisa acontecer dentro de você para que esse encontro anunciado pelo Salmo se torne real e não apenas bonito. E mais do que isso, você vai descobrir por que ignorar esse tempo pode significar perder um alinhamento espiritual que não se repete da mesma forma. Nada aqui é genérico. Cada palavra foi pensada para quem está vivendo um tempo de espera interior, para quem sente que algo precisa se ajustar antes de seguir adiante. O que será revelado não é imediato, mas é profundo. E quem permanece até o final entende por que o advento não prepara apenas a chegada de Cristo ao mundo, mas prepara o lugar onde ele deseja entrar. O advento não é um espaço vazio entre promessas. É o território onde Deus decide se aproximar antes de ser reconhecido. A ideia de ausência cria impaciência, mas o tempo litúrgico revela outro. O Salmo 85 nasce exatamente desse intervalo, quando o povo não vê sinais externos, mas começa a perceber movimentos internos. Não há espetáculo, há alinhamento. Não há pressa, há maturação espiritual. Quem entende isso deixa de esperar respostas imediatas e passa a discernir presenças silenciosas. A espera do advento não é passiva. Ela exige vigilância interior, porque aquilo que está para acontecer não começa fora, começa dentro. O Salmo revela que o reencontro entre amor e verdade não acontece em ambientes desorganizados espiritualmente. Antes do encontro, a purificação do olhar. Antes da promessa, a escuta. O advento é esse tempo em que Deus se aproxima sem forçar a entrada, observando se há espaço para recebê-lo sem ruído, sem distração, sem resistência. Muitos sentem inquietação nesse período porque o advento expõe desalinhamentos que ficaram escondidos durante o ano. O coração percebe que algo precisa ser ajustado antes da chegada. O Salmo, ele anuncia que Deus não vem apenas para confortar, vem para reconciliar aquilo que foi separado dentro do ser humano. Amor sem verdade gera ilusão. Verdade sem amor gera dureza. O advento prepara o ponto exato onde essas forças voltam a caminhar juntas. Quem ignora esse tempo corre o risco de celebrar o Natal sem perceber que perdeu o caminho até ele. O advento não é atraso, é precisão espiritual. Cada dia carrega uma camada de preparo. E é exatamente aqui que o próximo passo se torna inevitável, porque compreender o advento leva a entender o movimento mais profundo desse encontro anunciado. Quando o Salmo 85 afirma que o amor e a verdade se encontrarão, ele revela um movimento que não é simbólico, mas espiritual e real. O amor não surge da terra, ele desce. A verdade não cai do céu, ela brota. Esse detalhe muda tudo. O texto bíblico não fala de um encontro abstrato, mas de duas forças que caminham em direções opostas até o ponto exato determinado por Deus. O advento é o tempo em que esse deslocamento começa a ser percebido por quem está atento. O amor que desce não é emoção, é iniciativa divina.
Ele não responde ao mérito humano, responde à promessa. Já a verdade que brota da terra não é discurso, é conversão. Ela nasce quando o ser humano para de se esconder, quando a vida deixa de ser sustentada por aparência e passa a ser sustentada por alinhamento interior. O Salmo 85 mostra que Deus não impõe o encontro, Ele cria as condições. O advento é exatamente esse tempo em que o céu se inclina e a terra é convidada a responder. Esse encontro não acontece em superfícies rasas. Ele exige profundidade. Amor sem verdade cria uma fé frágil, dependente de sensação. Verdade sem amor cria uma fé rígida, incapaz de acolher. O Salmo revela que o plano de Deus não é escolher entre um e outro, mas restaurar a unidade perdida. O advento expõe essa ruptura silenciosa que muitos carregam sem perceber. Pessoas que acreditam, mas não confiam. Pessoas que conhecem a verdade, mas não se deixam amar por ela. Quando esse movimento começa dentro do ser humano, algo muda na forma de esperar. A espera deixa de ser ansiedade e se transforma em preparação consciente. O amor que desce começa a tocar áreas endurecidas. A verdade que brota começa a iluminar escolhas, relações e intenções. O Salmo 85 não descreve um evento distante. Ele descreve um processo que se inicia no advento e avança à medida que o coração se torna um terreno fértil. É por isso que nem todos percebem esse encontro. Ele não acontece no barulho, acontece no discernimento. Quem permanece apenas na superfície, perde o movimento. Quem se aprofunda, começa a sentir que algo está sendo reorganizado por dentro. E é justamente essa reorganização que prepara o próximo nível da mensagem, porque onde amor e verdade começam a se encontrar, um conflito invisível inevitavelmente vem à tona. Existe um conflito silencioso que se intensifica durante o advento e que quase ninguém sabe nomear. É o choque entre aquilo que o coração sente e aquilo que a verdade revela. O Salmo 85 toca exatamente nesse ponto sensível, porque ele não ignora a atenção humana, ele a atravessa. Enquanto o amor de Deus se aproxima, a verdade começa a emergir, e nem sempre o que vem à tona é confortável. O advento expõe essa fratura interior que foi adiada ao longo do ano. Muitos carregam fé, mas vivem cansados. Outros defendem a verdade, mas perderam a ternura. Esse desalinhamento cria uma espera inquieta, uma sensação de que algo está fora do lugar. O Salmo não acusa, ele revela. Ele mostra que o conflito não é sinal de fracasso espiritual, mas de processo. Quando Deus se aproxima, ele ilumina aquilo que precisa ser reconciliado. O problema não é o conflito, o problema é ignorá-lo. O advento não anestesia o coração, ele desperta. Por isso tantas pessoas sentem incômodo nesse tempo, sem entender o motivo. A verdade começa a confrontar decisões, padrões, hábitos e justificativas. Ao mesmo tempo, o amor de Deus sustenta para que essa confrontação não destrua, mas cure. O Salmo 85 mostra que Deus não escolhe entre verdade ou amor para lidar com o ser humano. Ele faz os dois se moverem juntos, mesmo quando isso gera tensão interior. Esse conflito é necessário porque prepara o terreno para o encontro seguinte. Sem verdade, o amor seria mal compreendido. Sem amor, a verdade seria insuportável. O advento é o tempo em que Deus permite que essa tensão exista para que algo mais profundo seja gerado. Não se trata de eliminar o conflito, mas de permitir que ele conduza à maturidade espiritual. Quem foge desse processo permanece na superficialidade da espera. Quem o enfrenta começa a perceber que a inquietação não é um sinal de afastamento de Deus, mas de aproximação. O Salmo 85 não promete conforto imediato, ele promete reconciliação verdadeira. E é essa reconciliação que abre caminho para o próximo movimento anunciado pelo texto, quando justiça e paz deixam de ser conceitos e se tornam experiência real.
Quando o Salmo 85 declara que a justiça e a paz se abraçarão, ele revela o ponto mais incompreendido da caminhada espiritual. Muitos acreditam que a justiça de Deus afasta e que a paz apenas... Justiça, na linguagem da Escritura, não é punição, é restauração da ordem. Paz não é ausência de conflito, é presença de Deus no meio dele. O abraço entre justiça e paz acontece quando o coração para de resistir à verdade e se abre ao agir divino. O advento é o tempo em que esse abraço começa a ser preparado. Não é imediato, não é superficial. Primeiro, a justiça revela o que está fora do lugar. Ela ilumina escolhas mal resolvidas, relações quebradas, direções tomadas sem escuta. Em seguida, a paz entra não para apagar essas revelações, mas para sustentá-las sem desespero. O Salmo 85 mostra que Deus não corrige para ferir, corrige para conduzir. Onde há justiça sem paz, nasce o medo. Onde há paz sem justiça, nasce a ilusão. Esse abraço transforma a forma como o ser humano se posiciona diante de Deus. A espera deixa de ser defensiva. A fé deixa de ser baseada em fuga. A paz verdadeira só se manifesta quando a justiça já abriu espaço. O advento ensina exatamente isso. Não se trata de se sentir pronto, mas de permitir ser alinhado. O abraço anunciado pelo Salmo não acontece por esforço humano, mas por rendição consciente. Muitos evitam esse momento porque confundem justiça com condenação. No entanto, o Salmo 85 revela que o agir justo de Deus é sempre acompanhado de proximidade. Ele não se impõe à distância, ele se aproxima para restaurar. A paz que nasce desse encontro não depende de circunstâncias externas, mas de uma ordem interior que começa a ser restabelecida. Quando justiça e paz se encontram, algo muda no ritmo da espera. O coração deixa de lutar contra o processo e passa a cooperar com ele. O advento se torna um caminho e não um peso. E é justamente essa mudança interior que prepara o próximo passo, porque o abraço não é o fim do movimento. É o sinal de que algo precisa acontecer dentro de cada um para que esse encontro se torne permanente. O encontro anunciado pelo Salmo 85 não acontece de forma automática. Ele exige uma resposta interior que poucos estão dispostos a oferecer. O texto revela promessas grandiosas, mas não ignora a condição do coração humano. Para que amor e verdade se encontrem, para que justiça e paz se abracem, algo precisa ser reorganizado dentro de cada pessoa. O advento é o tempo em que essa exigência se torna clara, ainda que silenciosa. O que precisa acontecer dentro de nós não é uma mudança externa, mas uma disposição profunda de escuta. O advento revela que Deus fala antes de agir visivelmente. Quem não desacelera, não piu. Não há espaço para máscaras nesse tempo. A verdade que brota da terra nasce apenas onde há humildade suficiente para reconhecer limites. Esse movimento interior envolve renúncia. Renúncia ao controle, à pressa, às narrativas que usamos para justificar desalinhamentos. O amor que desce do céu não força a entrada, ele aguarda permissão. A justiça que se manifesta não humilha, ela reorganiza. A paz que nasce não anestesia, ela sustenta. Tudo isso exige um coração disposto a atravessar o advento, sem distrações espirituais. Muitos vivem esse tempo esperando que Deus faça algo, sem perceber que Deus espera algo deles. O Salmo 85 revela essa reciprocidade sagrada. Deus se aproxima, mas não invade. Ele prepara o encontro, mas respeita a liberdade interior. O advento é o espaço dessa decisão silenciosa, onde o ser humano escolhe se vai apenas atravessar os dias ou se vai permitir ser transformado por eles. Quando essa disposição interior acontece, a espera muda de natureza. Ela deixa de ser peso e se torna expectativa consciente. O coração começa a se alinhar com aquilo que está por vir. E é exatamente nesse ponto que o advento deixa de ser apenas preparação e se torna passagem. Porque quem atravessa esse processo não retorna ao mesmo lugar de antes. O advento não é um corredor pelo qual se passa apressadamente.
É uma porta espiritual diante da qual cada pessoa precisa decidir se entra ou apenas observa. O Salmo 85 deixa claro que o encontro prometido não acontece fora do caminho, mas no atravessar consciente desse limiar. Quem vive o advento apenas como contagem de dias permanece do lado de fora. Quem o vive como processo atravessa uma fronteira interior que não permite retorno ao estado anterior. Essa porta não se abre com força. Ela se revela na fidelidade diária à espera. O advento exige permanência. Permanecer quando não há sinais visíveis. Permanecer quando a resposta ainda não veio. Permanecer quando a inquietação cresce. O Salmo 85 mostra que é nesse permanecer que a promessa começa a se cumprir. A verdade continua brotando, o amor continua descendo, a justiça continua alinhando e a paz começa a ocupar espaços antes dominados pelo medo e pela pressa. A travessia do advento transforma a forma como o ser humano se relaciona com o tempo. O imediatismo perde força, a ansiedade perde autoridade. A espera deixa de ser passiva e se torna ativa, cheia de sentido. Quem atravessa essa porta começa a perceber que Deus não trabalha no ritmo da urgência humana, mas no ritmo da maturação espiritual. O Salmo 85 não oferece atalhos, oferece direção. Essa passagem não é confortável porque exige desprendimento. Há expectativas que precisam ser revistas, imagens de Deus que precisam ser purificadas, formas antigas de esperar que precisam ser abandonadas. A porta do advento não permite carregar tudo. Ela conduz apenas o que está disposto a ser alinhado com a promessa. Por isso nem todos atravessam. Alguns recuam ao perceber que não sairão iguais. Mas quem entra percebe algo decisivo. A promessa deixa de ser distante. A esperança deixa de ser abstrata. O coração começa a se ajustar ao que está por vir, mesmo sem ver ainda. O Salmo 85 revela que essa travessia não prepara apenas para um evento litúrgico, prepara para uma nova forma de viver a fé. E quando essa porta é atravessada, algo se torna evidente. O encontro anunciado não está mais apenas à frente, ele já começou a acontecer. A promessa já está em movimento. É esse entendimento que conduz ao último e mais decisivo passo da mensagem, onde o advento revela que aquilo que se espera já está se aproximando de forma irreversível. A promessa anunciada pelo Salmo 85 não permanece suspensa no tempo. Ela entra em movimento silencioso antes de ser percebida. O advento revela exatamente isso. Enquanto muitos acreditam que ainda falta algo para começar, Deus já está agindo. O encontro entre amor e verdade não é um evento isolado no futuro. É um processo que se desenrola discretamente no presente. Quem espera apenas por sinais visíveis perde a profundidade do que já está sendo preparado. O Salmo afirma que o Senhor falará de paz ao seu povo. Isso indica ação em andamento, não intenção distante. Deus fala enquanto o coração aprende a escutar. Ele restaura enquanto a espera amadurece. O advento não anuncia um Deus parado. Anuncia um Deus que se aproxima gradualmente, ajustando o interior antes de transformar o exterior. A promessa se move primeiro no invisível, porque aquilo que é eterno não depende de confirmação imediata. Muitos sentem mudanças sutis durante esse tempo sem conseguir explicá-las. Há uma nova sensibilidade, uma inquietação diferente, um desejo mais profundo de alinhamento. Isso não é acaso. O Salmo 85 revela que quando a justiça começa a caminhar diante de Deus, a terra começa a dar seus frutos. A promessa já está operando, mesmo que ainda não tenha sido reconhecida. O advento ensina que Deus não espera o coração estar pronto para agir. Ele age para tornar o coração capaz de acolher. Essa percepção transforma completamente a espera. Não se trata mais de contar dias, mas de discernir movimentos. Cada silêncio passa a ter significado. Cada ajuste interior passa a ser parte do cumprimento da promessa. O Salmo não cria ansiedade, cria consciência. Ele convida o ser humano a cooperar com aquilo que Deus já iniciou. Quem compreende isso não vive o advento como ausência, mas como presença velada. A promessa não está distante,
Ela está se aproximando. O encontro não está suspenso, está em curso. E quando essa verdade se instala no coração, a espera deixa de ser passiva e se torna vigilância ativa. É aqui que o advento revela seu sentido mais profundo, porque aquilo que começou no invisível, logo se manifestará de forma incontestável para quem permaneceu atento até o fim. Finalmente, o advento revela que a espera verdadeira nunca foi silenciosa por dentro. O silêncio exterior apenas protege um movimento interior que está em plena atividade. O Salmo 85 conduz o coração a esse entendimento final. Deus não se aproxima para ser observado, mas para ser acolhido. Quem atravessou todo esse caminho percebe que a vigilância pedida neste tempo não é passividade, é atenção contínua ao que já está sendo transformado no íntimo. Permanecer em espera não significa suspender a vida. Significa alinhar a vida ao que está chegando. O advento forma um estado espiritual em que o coração aprende a reconhecer Deus antes mesmo de vê-lo agir plenamente. O amor continua descendo. A verdade continua brotando. A justiça segue à frente e a paz acompanha cada passo. Nada disso acontece de forma ruidosa. Tudo acontece com precisão. O Salmo 85 mostra que Deus não surpreende no fim. Ele prepara ao longo do caminho. Quem chegou até aqui entende que sair antes do tempo é perder discernimento. A espera amadurecida transforma a fé. Ela deixa de ser reativa e se torna estável. O coração passa a reconhecer a voz de Deus com clareza, sem confundi-la com ansiedade ou expectativa humana. O advento não promete respostas imediatas, promete alinhamento profundo. E esse alinhamento é o verdadeiro sinal de que a promessa está próxima. Permanecer em espera ativa é decidir não retornar à superficialidade depois de ter visto mais fundo. É manter a escuta mesmo quando o mundo acelera. É confiar que aquilo que Deus começou a mover no invisível se manifestará no tempo certo. O Salmo 85 não encerra com pressa, encerra com direção. Ele aponta para um Deus que vem, mas que já está presente. Quando o advento é vivido assim, a chegada deixa de ser surpresa e se torna confirmação. Quem permaneceu não apenas reconhece o cumprimento, reconhece o caminho. E é exatamente isso que diferencia quem apenas atravessa o tempo de quem é transformado por ele.